No vídeo anterior eu disse que eram 9 pragas, mas são 10. Agora vamos ler o capítulo 9 e o capítulo 10 de Êxodo. O capítulo 9, a quinta praga, o mortandade de gado, do versículo 1 ao versículo 7. Depois a sexta praga, as úlceras, do versículo 8 ao versículo 12. Depois a sétima praga, tempestades e granizos, do versículo 13 ao versículo 35. Depois no capítulo 10, a oitava praga, os gafanhotos, do versículo 1 ao versículo 20. Depois a nona praga, as trevas, do versículo 21 ao versículo 29. E hoje vamos ler 3 capítulos, porque aí nós finalizamos as pragas. O capítulo 11 é o anúncio da 10ª praga, do versículo 1 ao versículo 10. Quinta praga, mortandade do gado. O Senhor disse a Moisés: Vai procurar o faraó e diz-lhe: Eis o que diz o Senhor, Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo, para que ele me preste um culto. Se recusas, se permites em retê-lo, a mão do Senhor vai pesar sobre os teus animais que estão nos campos, sobre os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas. Haverá uma peste terrível. Entretanto, o Senhor fará uma distinção entre os animais dos israelitas e dos egípcios, e nada perecerá de tudo que pertence aos israelitas. O Senhor fixou o prazo nesses termos: amanhã. O Senhor fará isso na terra. No dia seguinte, o Senhor cumpriu sua palavra. Todos os animais dos egípcios pereceram, mas não morreu um animal sequer dos rebanhos dos israelitas. Tendo Faraó mandado examinar, verificou que não morrera nenhum só animal dos rebanhos dos israelitas. Mas o coração do Faraó ficou endurecido, e ele não deixou ir o povo. Sexta praga, as úlceras. O Senhor disse a Moisés e Arão: Tomai vossas 2 mãos cheias de cinzas do forno, e Moisés a lance para o céu diante dos olhos do faraó. Ela se tornará uma poeira que se espalhará por todo o Egito, e haverá em todo o Egito sobre os homens e os animais tumores que se arrebentarão em úlceras. Tomarão, pois, da cinza do forno e apresentaram-se diante do faraó. Moisés atirou-a para o céu e produziram-se sobre os homens e sobre os animais tumores que se arrebentaram em úlceras. Os mágicos não puderam aparecer diante de Moisés por causa das úlceras, porque foram atingidos como todos os egípcios. O Senhor endureceu o coração do faraó, que, como o Senhor havia predito, não ouviu a Moisés e a Arão. Sétima praga, tempestades e granizos. O Senhor disse a Moisés: Tu te apresentarás amanhã cedo diante do faraó, e lhe dirás: Eis o que diz o Senhor, Deus dos Hebreus: Deixa partir meu povo, para que me preste culto, porque desta vez vou descarregar todos os meus flagelos sobre tua pessoa, tua gente e teu povo, a fim de que saibas que não há ninguém semelhante a mim em toda a terra. Eu poderia, num instante, estendendo a minha mão, ferir-te de peste, tu e teu povo, e tu já teria desaparecido da terra. Mas se te deixo incólume, é para que vejas que o meu poder e que o meu nome seja glorificado por toda a terra. Se te obstinas em impedir a partida de meu povo, amanhã, a esta mesma hora, farei cair uma chuva de pedras tão violenta como nunca houve outra igual no Egito, desde sua origem até o dia de hoje. Mete, pois, ao abrigo teus animais, e tudo que tens nos campos, porque todos os homens e todos os animais que se encontrarem fora de casa nos campos serão atingidos pela saraiva e morrerão. Aqueles dentre a gente do faraó que temem a palavra do Senhor poderão seus servos e seus rebanhos ao abrigo de suas casas, mas os que não fazem caso da palavra do Senhor deixaram nos campos seus escravos e seus rebanhos. O Senhor disse a Moisés: Estende a mão para o céu, para que caia uma chuva de granizo em todo o Egito sobre os homens e os animais, e sobre toda a erva dos campos. Moisés estendeu sua vara para o céu, e o Senhor enviou trovões e chuva de pedras, e o fogo do céu caiu sobre o Egito. Caiu granizo misturado com fogo, caiu com tanta violência como nunca houve semelhante em todo o Egito, desde que veio a ser uma nação. Em todo o Egito a chuva de pedras feriu tudo que estava nos campos, homens e animais, e feriu toda a erva dos campos, e quebrou todas as árvores dos campos. Só a terra de Gesem, onde se encontravam os israelitas, foi poupada. O rei mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: Desta vez eu pequei. O Senhor é justo, eu e meu povo fomos culpados. Rogai ao Senhor para que cessem os trovões e o granizo. Eu vos deixarei ir, e não vos reterei mais. Moisés disse-lhe: Logo que eu tiver saído da cidade, levantarei minhas mãos para o Senhor. Os trovões cessarão, e não haverá mais granizo, para que saibas que a terra pertence ao Senhor. Mas sei que tu e tua gente não temeis ainda o Senhor Deus. O linho e a cevada foram destruídos, porque o centeio estava espigando e o linho estava em flor. O trigo, porém, e o centeio se salvaram, porque são tardios.
Moisés partiu da casa do faraó e deixou a cidade, e levantou as mãos para o Senhor, cessando os trovões e o granizo, e parou de chover sobre a terra. Vendo o faraó que cessaram a chuva, assim como o granizo e os trovões, continuou a pecar, e endureceu seu coração, ele e sua gente. E tendo se obstinado o coração do faraó, não deixou partir os israelitas, assim como o Senhor havia predito pela voz a Moisés. Oitava praga, os gafanhotos. O Senhor disse a Moisés: vai procurar o faraó, porque ele endureceu o coração, e a sua gente para manifestar os meus prodígios no meio deles, para que contes aos teus filhos e aos teus netos as maravilhas que fiz no Egito, e os prodígios que operei no meio deles, e para que saibas que eu sou o Senhor. Moisés e Arão foram procurar o rei, e disseram-lhes: eis o que diz o Senhor, Deus dos Hebreus: até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me preste o meu culto. Se recusastes, farei vir amanhã gafanhotos sobre o teu território. Cobrirão a superfície da terra de tal modo que se não poderá ver mais o solo. Devorarão o resto das colheitas que escapou ao granizo, e devorarão todas as árvores dos vossos campos. Encherão tuas casas, as casas de todos os teus servos e as de todos os egípcios. Será uma calamidade tão grande como nunca viram teus pais, nem os pais dos teus pais, desde sua chegada ao país até o dia de hoje. Voltou-se, pois, Moisés e retirou-se da casa do faraó. Os servos do faraó disseram: até quando nos servirá de laço para este homem? Deixa partir essa gente para que preste seu culto ao Senhor, seu Deus. Não compreendeste ainda que o Egito vai ser arruinado? Mandaram então vir Moisés e Arão à presença do rei, que lhes disse: ide fazer vossas devoções ao Senhor, vosso Deus. Quem são os que hão de partir? Iremos, respondeu Moisés, com nossos jovens e nossos velhos, nossos filhos e filhas. Iremos com nossas ovelhas e nossos bois, porque temos de celebrar uma festa em honra do Senhor. O faraó replicou: o Senhor esteja convosco do mesmo modo como vos deixei partir com vossos filhos. Tomai cuidado, porque tendes más intenções. Não há de ser assim. Ide vós, os homens, e prestai o vosso culto ao Senhor, pois é isso que desejais. E foram expulsos da presença do faraó. O Senhor disse a Moisés: estende tua mão sobre o Egito para que venham gafanhotos sobre ele, e invadam o Egito, e devorem toda a erva da terra, tudo que o granizo deixou. Moisés estendeu sua vara sobre o Egito, e o Senhor fez soprar sobre o país todo aquele dia e toda aquela noite um vento do Oriente. E chegando amanhã, o vento do Oriente tinha trazido os gafanhotos. Espalharam-se eles sobre todo o Egito, e invadiram todo o território egípcio em tão grande quantidade como nunca houve, nem haverá jamais invasão semelhante. Eles cobriram toda a superfície do solo em todo o país, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a vegetação da terra e todos os frutos das árvores que tinha poupado o granizo. Nada de verde ficou nas árvores, nem nas plantas dos campos, em toda a extensão do Egito. O rei mandou imediatamente chamar Moisés e Arão e disse-lhes: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós, mas perdoa ainda esta vez o meu pecado e roga ao Senhor vosso Deus que afaste ao menos de mim este flagelo mortal. Moisés saiu da casa do faraó e intercedeu junto ao Senhor. O Senhor fez soprar do ocidente um vento fortíssimo que levou os gafanhotos e os precipitou no Mar Vermelho, sem que ficasse um só em todo o território do Egito. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, que não deixou partir os israelitas. Nona praga, as trevas. O Senhor disse a Moisés: estende a mão para o céu, e que se formem sobre todo o Egito trevas, tão espessas que se possa apalpar. Moisés estendeu a mão para o céu e durante 3 dias espessas trevas cobriram todo o Egito. Durante esses 3 dias não se via um ao outro, e ninguém se levantou do lugar onde estava, ao passo que todos os israelitas tinham luz nos lugares onde habitavam. O faraó mandou chamar Moisés e disse-lhe: ide fazer vossa devoção ao Senhor. Somente vossas ovelhas e vossos bois ficaram neste lugar. Podeis levar convosco vossos filhinhos. Moisés respondeu: tu mesmo nos porás nas mãos o que precisamos para oferecermos sacrifícios e holocaustos ao Senhor nosso Deus. Além disso, nossos animais virão conosco. Nem uma unha ficará, porque é deles que devemos tomar o que precisamos para fazer nosso culto ao Senhor, nosso Deus. Enquanto não tivermos chegado lá, não sabemos de que nos serviremos para prestar nosso culto ao Senhor. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, que não quis deixá-los partir. O faraó disse a Moisés: fora de minha casa, guarda-te de meu rever, porque no dia em que virdes o meu rosto morrerás. Tu o disseste, replicou Moisés: já não verei o teu rosto. Anúncio da 10ª praga. O Senhor disse a Moisés: mandarei ainda outra praga sobre o faraó e sobre o Egito, e em consequência dela vos deixará partir. Quando vos deixar partir, será definitivamente, será mesmo expulsando-vos aqui. Dirás ao povo que cada homem peça ao seu vizinho, cada mulher à sua vizinha, objeto de prata e de ouro. O Senhor fez o que o povo ganhasse a favor dos egípcios. Moisés mesmo era muito considerado no Egito, pelos servos do faraó e por todo o povo. Moisés disse: eis o que diz o Senhor: pela meia-noite passarei através do Egito.
E morrerá todo primogênito na terra do Egito, desde o primogênito do faraó, que deveria sentar-se no seu trono, até o primogênito do escravo que faz girar o mó, assim como todo primogênito dos animais. Haverá em toda a terra do Egito um clamor tal como nunca houve, nem haverá jamais. Quanto aos israelitas, porém, desde os homens até os animais, ninguém, nem mesmo um cão, moverá a sua língua. Sabeis, assim como o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então todos estes teus servos virão procurar-me e se prostrarão diante de mim, dizendo: Vai-te tu, e todo o teu povo te acompanha. E depois disso partirei. Moisés, grandemente irado, saiu da casa do faraó. O Senhor disse a Moisés: O faraó não vos ouvirá, a fim de que meus prodígios se multipliquem no Egito. Moisés e Arão tinham operado todos os seus prodígios na presença do faraó, mas o Senhor endureceu o coração do faraó, que não permitiu os israelitas partirem de sua terra. Bom, minha interpretação segue bem semelhante à do dia anterior, porque é sobre as pragas, né? Com a diferença de que na oitava praga, os egípcios já estavam suplicando ao faraó para deixar os israelitas irem embora, porque eles estavam perecendo junto ao faraó por uma decisão que estava sendo egoísta, ou unânime, sei lá, como se ele fosse o único a sofrer com todos esses acontecimentos, com todas essas pragas. E ainda não consigo entender e nem justificar o porquê que o faraó fazia tanta questão de manter, os israelitas na terra dos egípcios.